Boa noite, povo de Deus. Estamos reunidos mais uma vez na Semana de Oração Jovem, reencontro. Espero que nessa semana tenhamos um verdadeiro reencontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado com a sua presença, com a sua participação, que sinta-se na presença de Deus nesse momento. Nós iremos louvar ao nosso Deus Todo-Poderoso, nós iremos entoar louvores a Ele. Nós convidamos que você venha louvar com a gente também, mesmo distantes, mas estamos conectados na fé, e que nesse momento você, onde você estiver aí, sinta-se na presença de Deus, e que os nossos louvores possam de alguma maneira alcançar o trono de graça do nosso bom Deus, possa ser agradável a Ele, e Ele venha se manifestar em nosso meio dessa noite, não somente através da palavra, que logo, logo nós teremos através do pastor Juninho, logo, logo irei apresentá-lo. Então, nós convidamos você a fazer parte desse momento de louvor e adoração. Só lembrando, hoje nós teremos um sorteio. Participe aí do chat, coloque seu nome e cidade. Iremos fazer o sorteio. Temos aqui o privilégio de estarmos trabalhando conjuntamente com o Distrito de Monte Alegre, Tuiutaba. Então, você que já está conectado aí no chat aí mesmo, pode colocar aí seu nome e a cidade. Nós iremos fazer o sorteio e durante um determinado período a gente vai encerrar o sorteio. Iremos aqui falar quem é o privilegiado dessa noite, tá ok? Fique ligado, acompanhe, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Iremos louvar ao Senhor nesse momento com o louvor mensageiro, que possamos ter essa certeza de que temos uma missão. Fomos chamados com a missão e ao aceitarmos essa missão, nós nos tornamos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Cante conosco esse louvor. Dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim. Não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir o meu coração. E abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento atrás vem soprar, sem hesitar, e deixa aí. Sem hesitar, irei sair e meu Jesus vou falar que você é próximo. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor.
Sou testemunha do seu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai ali voltar. Jesus vai aqui voltar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Possamos ter essa certeza de que fomos chamados com uma mensagem a este mundo. E ao aceitarmos essa mensagem, nós nos tornamos mensageiros do Senhor. Continuando nosso louvor e adoração, convidando você que já chegou, está conectado à nossa programação, nessa meia semana de oração, reencontro. Participe conosco no chat, coloque seu nome, cidade que você é de origem, estará participando conosco também, além de receber um presente do céu para a mensagem inspiradora, através do pastor Juninho, nosso departamental jovem, terá o privilégio também de estar concorrendo a prêmios. Continuando o louvor e adoração a Deus, iremos cantar Toma o Meu Coração. Cantamos esse louvor ontem, iremos cantar hoje, só que de uma maneira bem mais fervorosa, de uma maneira bem mais alegre, fazendo desse louvor não somente a nossa oração, mas uma realidade da nossa vida. Entregarmos o nosso coração ao Senhor Jesus. Toma o meu coração. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, bate o teu querer em mim. Se esse é o seu desejo, cante novamente, Senhor, esse é o meu desejo. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer.
toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor é da coletânea Adoradores 3, que fala sobre a eficácia que a palavra de Deus ela faz na vida dos seus filhos quando há uma entrega, quando há um desejo de vivê-la. Nós vamos cantar Tua Palavra, Adoradores 3, que você possa também fazer desse louvor a sua oração nessa noite. Senhor, a Tua Palavra ela tem esse poder de me transformar, de me dar a vida. E através dela eu quero viver. Cante conosco esse louvor, Tua Palavra. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua amor. Quero guardar em teus caminhos, tua verdade eu decidi, quero viver, seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança, salvação. Eu decidi, quero viver, seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação.
Louvado seja o Senhor. Teremos agora um momento especial da nossa programação. Encerradas as participações, iremos saber quem for sorteado dessa noite. Nós teremos um momento, aliás, antes do sorteio, nós teremos a nossa oração inicial através da Alexia. Nesse momento, iremos nos dirigir ao Senhor através de uma oração e possamos curvar nossas frontes e, nesse momento, orar ao Senhor. Alexia, que estará representando o Capinópolis, estará orando por nós e logo após o nosso sorteio. Boa noite a todos. Convido a todos que fechem os olhos para a gente fazer a oração. Oremos. Soberano Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por nos ter dado mais um dia de vida, de saúde. Abençoe toda a programação dessa noite. Fique com cada jovem que está nos assistindo e abençoe tudo que irá acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Alexia, por sua participação. Forte abraço aí na Igreja de Capinópolis, nossos jovens valorosos. Estivemos com ele sábado passado, fazendo a campanha de arrecadação de alimentos. Foi uma bênção. Várias famílias vão ser beneficiadas através dos alimentos que foram recolhidos. No momento que nós fazemos um grande sorteio, pode ser você. E nesse momento, vou pedir nossa querida jovem especial, tá? Que está aqui nesse momento, para sortearmos, falar o número de 1 a 16. Diga aí de 16. 1 a 16. Pode ser você, hein? Pode ser você de Tuitaba, de Capinópolis, de tudo mais. Vamos ver. Diga lá. 4. Número 4. Rapaz. É do distrito de Ituiutaba. O nome dela chama Parabéns, Lohane. Lohane foi a cantora de Capinópolis aí, tá? Lohane, tá bom? Ituiutaba, Lohane. E de Ituiutaba. Você vai ter que estar com o pastor da Andrade aí, depois vai ver com você aí, tá bom? É o pastor da Andrade que vai ir com você, tá bom? Então, parabéns para você aí, participe, convide mais, e amanhã teremos mais. Certo, agora teremos um momento muito especial da nossa Semana Jovem, que é um momento de testemunho, né? Nós teremos hoje um testemunho bem especial do nosso irmão El, falando aí sobre a sua caminhada cristã, os desafios e lutas enfrentadas e o conselho que ele dá para nós hoje, juventude do Senhor. Cadê você, El? Boa noite, irmãos, né? Graça e paz a todos. Vou trazer para vocês, então, irmãos, que eu tive um problema muito sério com drogas, né? E aos 14 anos comecei a envolver com drogas, né? E tive muitos problemas, né? Devido a isso na minha vida. E fazendo um resumo assim, fui envolvido vários anos e tráfico de droga, roubo, essas coisas, né? Tudo. E em 2005, 2006, eu fiquei preso, né? Eu fui preso pela Polícia Federal em Uberlândia e foi onde eu conheci a palavra de Deus. Lá no presídio de Jaci de Assis, eu tive lá um tempo, período, né, praticamente 2 anos, e comecei a ler uma Bíblia que eu ganhei de um pastor da igreja Deus é Amor. Eu não conhecia igreja nenhuma e tinha o maior pavor de crente, não aguentava ver crente, certo? E nesse tempo, meu regime progrediu, né? Eu fui para o regime semiaberto e lá no semiaberto, eu tive a oportunidade de fazer estudo bíblico. Foi com o irmão Joaquim, que na época era da igreja de Santa Mônica, e ali eu tive mais oportunidade de conhecer a Bíblia melhor, porque eu passei 1 ano e pouco lendo essa Bíblia, mas eu não sabia orar, não sabia nada, não lia por ler a Bíblia, porque eu queria ler, Deus botou aquilo no meu coração que eu precisava de ler e que aquele livro ia mudar minha vida, né? Então eu busquei e assim eu fiz, né? E quando eu fui para o regime semiaberto, eu tive a oportunidade de fazer os estudos bíblicos, foi onde Deus foi me abrindo a minha mente, o meu coração cada dia mais, né, para a palavra de Deus.
para fazer a vontade dele, para abandonar as coisas erradas, né? E assim eu fui, meus irmãos, né? Eu fui, batizei e comecei minha luta, né? Só que quando eu que terminou tudo lá o tempo, que aí eu tive que vir para minha cidade, que eu só assinava no fórum, o pessoal me ligou, né? Ligou falando, o resto do seu pagamento está aqui, você quer que leve para você? Na época, meus irmãos, eu não tive coragem de falar para eles que eu não queria mais droga, não ia mexer mais com isso, que Deus estava mexendo no meu coração. Eu só falei para eles assim, falei, olha, eu não preciso mais desse dinheiro, deixa esse dinheiro aí, na hora que eu precisar eu pego. Quero o restante da droga que eu não, que era, né, que tinha ficado para trás, que eu não fui preso com essa, que eu fui preso só com um pouco. E aí, de lá para cá, meus irmãos, muita luta, né, muito trabalho com Deus, muita oração, né? E aprendi muito com o irmão Joaquim, enquanto o tempo que eu tive em Uberlândia, né? Foi meu pai espiritual, me ajudou bastante, muitas coisas, me levava, né, nos pequenos grupos, né? Aprendi que era um pequeno grupo, como que era, e o amor de Deus foi crescendo no meu coração, meus irmãos. Então, deixar para vocês o seguinte, que não existe nada que preencha o coração da gente, a vida da gente, igual o amor de Deus. Não existe nada, a palavra de Deus, o amor dele, conhecer a Deus, a Cristo, a palavra dele, né? E hoje eu tenho uma família muito grande, né? Que é a primeira igreja adventista que eu entrei na minha vida, que eu vi adventista essa placa, foi de Santa Mônica, e tenho um carinho especial, muito grande pelo pessoal de Santa Mônica e por todos os irmãos, né, cara? A gente ganha uma família, né? Família universal. Que Deus nos abençoe, que Deus possa continuar conosco, possa dirigir toda a nossa vida, que Deus abençoe os pastores. Eu oro muito pelos pastores da nossa Missão Mineiro Oeste, né? Oro por todos que estão na liderança, estão na frente aí, né? Trabalhos. Que Deus possa abençoar, que Deus possa cuidar de cada um de nós e que nós possamos continuar firmes. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, que Deus possa falar através de nós, através das músicas, da pregação, e que vocês possam se sentir tocados pelo Espírito Santo. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos tragar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estenda a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Para ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco, eu vou clamar, salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor.
Salva-me, Senhor Jesus. Me estenda a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estenda a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Nosso querido pastor Juninho, ele é departamental jovem da nossa missão, tem feito um trabalho aí fabuloso com todo o distrito, não só com os distritos aqui, mas toda a região da Mineiro Oeste. Pastor Juninho, é uma alegria ter a sua participação nesse momento, o trabalho que você tem feito em prol da juventude dessa região. Que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para trazer o alimento para nós essa noite. Ficamos muito felizes com sua presença e que o Senhor o use poderosamente. É uma alegria tê-lo conosco. Que o Deus o abençoe. É um prazer e uma honra estar com uma galera, um dos jovens assim mais especiais, mais animados, que tem feito a diferença em nome do Senhor. Eu quero desejar boa noite ao distrito de Monte Alegre e Tuiutaba, que são distritos amigos, que são distritos ali irmãos. Quero, pastor, lhe agradecer aí as palavras. A gente tem buscado fazer a vontade de Deus. Estar aqui nessa noite é a vontade de Deus. Também quero cumprimentar a dois queridíssimos, né? O pastor Darcy. Pastor Darcy, obrigado por tudo, pelo apoio sempre. Que Deus abençoe profundamente, especialmente a sua vida, a sua família. Pastor Josinaldo também, que tem feito assim a diferença, né? A diferença de fato, né? E a Larissa, que é a nossa regional, junto com o pastor William, que é o nosso distrital, e a obra vai avançando e a obra vai andando. E eu espero que nessa noite você seja abençoado com a palavra de Deus. Eu espero que nessa noite Deus possa falar poderosamente a você e que você possa ter uma experiência diferente do que da normalidade, porque é isso que Deus deseja de nós. Estamos aí numa jornada, né? Eu tenho pregado assim de maneira intensa em várias igrejas e hoje é o dia que Deus nos trouxe para estar aqui. Eu quero dar um tempinho aí para você ir a algum lugar pegar a sua Bíblia, né? Nós somos cristãos adventistas sétimo dia e a gente vai para a palavra é a nossa força, a palavra que nos guia, é a nossa bússola, é o nosso caminho, é a palavra. E nós vamos hoje abrir a palavra aqui e eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus capítulo 14, verso 22. Nós vamos abrir a Bíblia agora, Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, diz o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estades da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tornando-lhe, disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Palavra do Senhor, nessa noite, palavra de salvação de Deus para cada um de nós nessa noite. E eu vou dizer para você algo. Essa é a noite mais especial das nossas vidas, porque é essa noite que nós temos na mão. Como diz o professor Gretz, né? O passado está no túmulo, o futuro está no útero. O que nós temos é o hoje. É por isso que eu vou orar para que hoje, eu vou orar agora e clamar ao Senhor para que hoje, eu e você, possamos ter um profundo encontro com o Espírito Santo de Deus. Que possamos ter um profundo encontro com Cristo e a sua palavra. Eu falo a jovens, ore comigo agora neste momento. Clame ao Senhor para que nós possamos ter uma experiência poderosa com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que criou o universo pode recriar em nós um coração sábio. A palavra de Deus que criou o universo pode criar em nós um coração sábio e salvo. Quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos falar com Deus. Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a conhecer e desvendar os mistérios da eternidade. Senhor Deus, muito obrigado, porque agora nós temos, Senhor, pessoas ouvindo a Tua palavra, pararam tudo, temos jovens, temos crianças, temos adultos, famílias estão reunidas agora, Pai. Mas elas não estão reunidas diante de uma tela, de um celular, ou de uma TV, ou de um computador. Elas estão reunidas agora diante do Deus eterno, porque, Senhor, agora nós clamamos o Senhor, para que o Senhor venha e fazer algo que só o Senhor pode fazer. Senhor, nós não queremos ouvir um bom sermão, nós não queremos ouvir uma boa palestra, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos para que o Senhor venha e faça morar e traga bênção sobre a nossa vida. Abençoe a Tua juventude, Pai, por favor. Abençoe essa semana que tem sido uma bênção. Que ela continue sendo bênção e bênção sobre bênção. E ela seja luz em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Eu queria falar um pouquinho sobre expectativa. Você sabe que expectativa é um negócio perigoso para o nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você quer estragar a reputação de um restaurante? Você quer estragar a reputação de um restaurante? Eu vou te dar um passo a passo, um tutorial para você estragar a reputação de um restaurante. Você sabe que como pastor a gente viaja muito e as pessoas dizem assim, ó, pastor, você precisa comer a melhor pizza de Divinópolis. Pastor, você precisa comer tomar o melhor açaí de Canápolis. Pastor, você precisa comer assim, na melhor churrascaria de Uberlândia. Gente, quando a pessoa fala isso, ela está destruindo aquele restaurante. Porque a gente vai numa expectativa que vai comer a melhor comida do mundo. E você sabe que as nossas expectativas, quando estão muito elevadas, geralmente elas não são atendidas. Expectativas. Como é ruim a gente ter as nossas expectativas frustradas. Então, meu querido, se você gosta do restaurante, se você acha que ele é o melhor da cidade, quando você convidar alguém, você fala assim, ô meu irmão, vamos comer um negócio mais ou menos ali? Vamos comer um negocinho assim, meia boca mesmo ali, porque quando a pessoa chegar, ela senta, vai comer até com medo, né? Mas ela senta e aquilo vai ser um manjar na vida dela. Expectativa é perigoso. Você sabe que quando a gente é adolescente, eu vou falar de você agora, é adolescente. Eu vou desmascarar você, quer ver? Você sabe quando a gente é adolescente? E alguém fala assim, gente, hoje tem JA. E você sabe que todo adolescente, o coração dele bate por alguém da igreja, a menina da igreja. A adolescente menina, né? A jovem, ela fica assim e tal. E aí você vai no JA. E o que você quer ver no JA? É claro que você quer ver Jesus, é claro que você quer adorar a Deus, ouvir a palavra, mas vou dizer uma coisa. Uma parte boa da motivação é a gente encontrar aquela paquera, aquele negocinho, aquele gostar, todo mundo, sabe, só você gosta, não fala para ninguém, o seu coração. Aí você chega lá,
ela não está lá, ele não está lá. Aquele JA, ele fica meia boca. Ele fica murcho. Você sabe que, assim, por exemplo, né, eu conheci a minha esposa, a Bruna, né? E quando eu estiver aí, eu vou levá-la, vou apresentar vocês para aqueles que não conhecem. Eu conheci a Bruna no colégio, né? E, assim, quando eu encontrei minha esposa, a Bruna, quando eu encontrei essa menina, eu falei assim, um dia eu vou casar com essa menina, a gente tem uma história engraçadíssima. Mas você sabe que depois que eu descobri que ela ia ao culto de quarta-feira, né? Eu comecei também a ser frequentador assíduo do culto de quarta-feira. Gente, quando chegava quarta-feira, eu ficava animado, porque a igreja não estava tão cheia assim, porque lá a igreja do IAM tem 1.500 membros, e aí quando era sábado eu não conseguia vê-la, mas quando era quarta-feira, você sabe que colégio, a igreja do colégio, ela ficava cheia em época de prova, né? Antes do período de prova. Aí o povo ia para a igreja, lá, fazer oração, pedir oração. Mas acabou o período de prova, dava uma esvaziada. Gente, eu ficava ali, quarta-feira, eu pegava minha Bíblia ali, eu falo, agora eu vou vê-la. Você sabe que assim, eu nem precisava falar com ela, mas só de vê-la, gente, o dia, glória, o dia que nós ficamos assim, no mesmo grupo, perto assim, e o pastor falou assim, lá na frente, agora vocês vão formar um grupo de oração. E aí foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz dela. Isso é bonito, né? Ô, gente, mas quando eu ia quarta-feira, eu não via aquela baixinha por ali. O culto não era mais o mesmo, o culto não era desse jeito. Oh, meu Deus do céu. O ser humano é expectativa frustrada. Você sabe o que acontece, por exemplo, quando você vai sair sábado à noite, vai com uma festinha com os amigos, a galera, né? Essa galera jovem, adventista lá, para jogar um negócio, para fazer uma coisa, para comer pipoca, tomar um suco de caju, né? Você sabe que o nosso esquema é esse, mais ou menos, né? E aí você fala, hoje vai ser maravilhoso, você fica aí, passa perfume, põe aquela expectativa. E o negócio às vezes é meia boca. E quando você vai assim, falando assim, hoje vai ser mais ou menos, tô muito... Geralmente, quando eu era adolescente, um pouco mais jovem, quando eu falava assim, esse negócio aqui, hoje vai ser meia boca, eu nem quero ir, o pessoal liga, vamos, você vai forçado, vai pela amizade. Aí, geralmente, o negócio é bom. Já percebeu isso? Expectativas. Nós lemos aqui um trecho longo aqui de Mateus capítulo 22 ao Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33. E eu quero te apresentar hoje uma parte da história que talvez você não conheça. E essa parte da história começa falando um pouquinho sobre expectativas. Veja, aqui em Mateus 14, mas no versículo, na perícope, no trecho anterior, tem uma das histórias mais conhecidas na Bíblia que a gente aprende quando a gente é criancinha, que é a história dos 5 pães e 2 peixinhos que se multiplicou. Essa história a gente aprende ela de maneira infantil, mas essa história tem implicações teológicas muito sérias. Veja, quando Jesus está no deserto e leva o povo, ele começa a pregar. E quando o povo começa a ficar com fome, a multidão começa a ficar com fome, e Jesus faz aquele milagre, as pessoas logo conectaram. O povo de Israel conhece muito bem a sua história. Deserto, pão do céu, milagre. O que isso remete? Maná e Moisés. O povo de Israel vivia uma situação difícil. E você sabe que o problema não é ser pobre, o problema é ser ex-rico. O povo de Israel, que na sua história havia experimentado a glória do período de Salomão, havia tido a promessa de ser um povo próspero, e até hoje eles são, né? Apesar de todas as dificuldades, Deus mantém aliança com eles. Eles ficavam ali rememorando momentos e eles queriam se apegar, porque havia, naquele momento da história, uma expectativa que viria um libertador, que seria o Messias, e que alguma coisa aconteceria naquele momento. E quando eles veem milagre de pão no deserto, Maná, Moisés, olharam para Jesus e falaram, chegou o nosso libertador. Acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de opressão, e a galera colocou a expectativa lá no alto, mas você sabe quando você coloca expectativa no alto, você geralmente coloca expectativas erradas. E sabe o que acontece? O povo começou a se mover e naquele momento falaram, achamos aquele povo cujo qual a nossa esperança estava depositada, achamos o que nós esperávamos, mas não no sentido espiritual da ação do Messias, mas no sentido político, no sentido palpável das situações e das realidades.
E eu quero te mostrar um detalhe interessante aqui. Abre sua Bíblia aí, já está aberta, né? Mateus capítulo 14, verso 22. Tem uma palavrinha aqui que a gente às vezes lê e passa por alto, né? Diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Mateus 14, 22. A palavra compeliu, em grego, é a palavra anagikazo. Marca na sua Bíblia aí. Ela significa, assim, empurrar. Empurrar, forçar, expulsar. Ellen White, no livro Desejar de Todas as Nações, no capítulo que trata disso aqui, ela diz que Jesus teve que quase pegar os discípulos e colocar no barco. Porque naquele momento os discípulos eles estavam ali eufóricos. Eles já haviam caminhado um tempo com Jesus, eles tinham expectativas a respeito de Jesus. E o povo, quando começa a levantar Jesus como libertador, eles agora começam a se ver em um projeto possivelmente político e secular de Jesus. E eles estão eufóricos. Gente, multidão deixa a gente eufórico. Mas, por incrível que pareça, Jesus sabe mais do que nós onde nós devemos ou não estar. Por isso que Jesus ali diz para eles, vão para o barco, vamos para o barco. Eu fico imaginando dizer, Jesus, não vamos que hoje é um dia histórico, hoje nós vamos tomar o poder, hoje o seu nome será exaltado, e Jesus dizendo, vão para o barco, vão para o barco. Gente, esse texto aqui que eu estou lendo com vocês pode dar uma semana de oração. Algumas coisas eu vou só pincelar, mas eu queria dar um recado. De tempos em tempos, o povo de Deus esquece que a sua vocação não é para este mundo, mas é para o mundo vindouro. O nosso lugar mesmo, o nosso lugar é do outro lado do céu. De tempos em tempos eu vejo que irmãos da igreja começam a se iludir com projetos políticos e a igreja, na última eleição, fiquei bem assustado com o que estava acontecendo na igreja. Algumas igrejas se dividiram, uns defendendo um lado, outros defendendo o outro. Não é nesse lugar que Jesus quer que você esteja. Jesus tem um outro projeto para a nossa vida. Mas eu sei, quando o nosso coração nos puxa para algo. Quando eu era, assim, jovem, né? Eu ia a festas nas casas de amigos, assim, adventistas. E minha mãe, ela dizia assim, em casa 10 da noite, eu sou filho de mãe brava. Você é filho de mãe brava? Quem é filho de mãe brava aí? Eu sou filho de mãe brava. E, gente, 10 da noite, a festa começava a ficar legal. Em Belo Horizonte, o estilo de vida de lá, a gente começava a jogar e ficava legal e tal. Minha mãe me ligava, onde você está que você não chegou ainda? Gente, aquilo me subiu uma fúria, porque, gente, quando o nosso coração pede para a gente estar num lugar e a gente não está, ou alguém quer tirar a gente da gente, é difícil demais. É por isso que o texto diz que Jesus compeliu, empurrou os discípulos para o barco, vão para o barco, aqui não é o lugar de vocês, vocês estão fazendo uma leitura errada do momento que nós vivemos. Aquele momento de euforia, e é que Jesus agora vai para o barco, os discípulos vão para o barco e Jesus vai despedindo as multidões, tentando baixar a temperatura das multidões, isso é muito difícil. Aquela multidão estava ali, agora a gente volta, agora o filho de Davi, o trono de Davi vai ser restaurado, agora, e Jesus tentando baixar a temperatura. Discípulos, barco. Então vem, Jesus não, eu vou para oração. Jesus, aqui, 3 grupos diferentes, né? A multidão volta para o seu dia a dia, volta para as suas casas. Jesus diz que os discípulos, o lugar deles é o barco, e o lugar dele é na vontade do Pai. Jesus saiu ali de uma euforia, mas ele foi orar. A gente é cristão, né? E cristão não é estilo de vida, cristão não é filosofia de vida. Ser cristianismo é mais do que isso, né? É seguir a Jesus.
Se alguém perguntar assim, como é que eu sei que eu sou um bom cristão? Porque você se parece com Jesus. Isso é ser um bom cristão, e só. Se você se perguntar assim, como é que eu sei que eu passei na prova, né? Fui aprovado. Se você se parece com Jesus, se parece ou não parece? Veja, uma coisa eu aprendi um pouco tarde, né? Durante um período da minha vida, eu aprendi, eu entendia que eu podia dar as sobras para Jesus. Eu achava que a minha espiritualidade ela podia viver assim somente de sobras. Somente de sobras. Mas um dos exemplos que Jesus nos dá é que Jesus, a comunhão dele não era as sobras, mas era o centro. Era o centro. Os momentos mais importantes da vida de Jesus, ele entregava em oração ao Pai. Aquele era um grande momento. Se fosse eu e você, nós íamos para o barco logo para comentar, para fazer a resenha daquele momento maravilhoso, para dizer dos pães e peixes. O nosso coração puxava para aquilo, mas Jesus vai orar. Deus não precisa das suas sobras. Deus não precisa das suas sobras. Nós damos o tempo que sobra, nós damos o dinheiro que sobra, nós gastamos a energia que sobra. Seguir a Jesus é um chamado à espiritualidade ser o centro das nossas vidas. O centro. Jovem, por favor, aprenda isso. Jesus não quer as sobras. Eu fico imaginando um dia que você vai estar numa festinha bem legal lá, na sua cidade, onde for. E aí você vai dizer assim, eu vou vazar, galera. Se fosse no Rio, né? Você ia falar assim, eu vou meter o pé. E alguém disse, mas tá, agora que tá legal, agora que ficou legal, você diria, não, porque eu tenho um encontro. Deixa eu sintetizar esse pensamento aí, né? Oração é o encontro inadiável que nós marcamos com Deus. Você já percebeu que às vezes quando você ajoelha para orar, você não se programa, você não se dedica, você está lá orando, aí qualquer coisa, veio um pensamento, esqueceu que a panela está no fogo, você para de orar, esqueceu aquela tarefa e deixa Deus falando sozinho. Tudo aquilo que nós vamos ver acontecer nos próximos passos dessa história, o centro disso está nessa maneira que Jesus percebe comunhão. E meu caro brother, deixa eu te falar, se Jesus precisava de comunhão, imagina nós. Imagina eu e você, o quanto nós precisamos de comunhão. E aí, o clima do barco estava horrível. Você pega 12 pessoas e coloca elas num lugar onde elas não queriam estar. E aí começou uma confusãozinha, porque é mental. Eles estão seguindo a Jesus, eles veem os milagres de Jesus, e quando Jesus está ali no apogeu, o que Jesus quer? O que ele quer? Ellen White diz, Desejar a Todas as Nações, à noite no lago, ela diz que os discípulos começaram a se questionar, inclusive, sobre alguns eventos anteriores. Por exemplo, por que a omissão na morte de João Batista, por exemplo? Que projeto é esse? E as dúvidas começaram a parar ali, aquele clima horrível no barco. Você sabe, você conhece a vida, que nada está tão ruim que não pode piorar. De repente começa o vento e levando eles, porque o combinado era o seguinte, Jesus ia orar, eles iam ficar na costa ali, porque eles não iriam para mar adentro, não era esse o plano, e o barco começa a ir para mar adentro. Imagina isso. Nada está tão ruim que não pode piorar. Será que tem mais alguma coisa que tem que piorar? Sim. Sim. Mateus capítulo 14, verso 26. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. Eles não queriam estar onde eles estavam. Começa a parar dúvidas sobre o projeto que Jesus os convidou, que era um projeto difícil de ser compreendido pela mente humana, pela lógica humana, e agora vem um fantasma.
E alguns podem dizer, mas eles foram fracos. Velho, deixa eu te falar uma coisa. Nego andando em cima das águas é o quê? Eu fico imaginando aquela cena, a coisa vai piorando. E aí no verso 27, Jesus diz algo que ele gosta de dizer. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. Jesus diz para algumas vezes na história dele, quem conhece um pouquinho dos evangelhos, sou eu sou. Uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é que mais do que qualquer coisa que Jesus pode fazer por nós, o maior presente que ele pode nos dar é a sua presença. Mais do que qualquer coisa que Jesus pode fazer por nós, o maior presente que ele pode nos dar é a tua presença. Quando Jesus diz, eu sou, tem de bom ânimo, calma, ele está dizendo, eu estou aqui. E quando Jesus diz, estou aqui, os problemas, eles quase que se cessam. Eles quase que terminam, porque onde Jesus está, que lugar se torna diferente, né? Sou eu. Havia um aprendizado a ser colocado aqui. E eu gosto de Pedro. Olha, Pedro diz lá em Mateus capítulo 14, verso 28, vai acompanhando aí comigo na Bíblia, diz o seguinte, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Eu tenho certeza que Pedro não estava ali preocupado se ele ia andar ou não nas águas, mas ele queria estar com Jesus, porque Pedro sabia que melhor é estar com Jesus nas águas do que na segurança ou na falsa segurança de um barco. Melhor é estar com Jesus nas águas, exposto nas águas, do que na falsa segurança que um barco pode oferecer. E aí Jesus diz assim, imediatamente, né, de verbo de modo, aí, Jesus, ali no verso 29, né, diz assim, e ele disse, vem, e Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Tranquilo, né? Passou sobre as águas, foi ter com Jesus. Mas o verso 30 diz o seguinte, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, salva-me, Senhor. E aí Pedro perdeu um pouco o foco do que estava acontecendo ali, começou a preocupar um pouquinho com o que estava acontecendo, e aí Pedro submergiu, porque é impossível andar nas águas. Quem sustenta o homem para andar sobre as águas é Cristo. Quando a gente foca mais nas dificuldades, porque estava uma tempestade, quando nós focamos mais nas dificuldades do que nas bênçãos e nas realidades divinas, nós afundamos. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E o verso 31, caiu, diz assim o verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salve-me, Senhor. E o verso 31 diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou o homem e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? O recorte que eu faço a respeito desse texto aqui é que para muitas coisas, espiritualmente na nossa vida demoram. Mas grave isso aí, que talvez é a coisa mais importante que eu vou dizer nessa noite para você, que a palavra está dizendo. Salvação é um ato imediato de Deus. Deixa eu repetir. Salvação é um ato imediato de Deus. Quando Pedro está afundando e ele diz assim, Senhor, salva-me, Jesus prontamente estende a mão e tira aquele homem da água. Olha, tem orações aí que você faz, eu quero te dizer uma coisa, algumas delas vão demorar muito para serem atendidas. E quer saber? Algumas nem serão atendidas. Porque o projeto de Deus é maior do que o nosso, mas salvação é um ato imediato de Deus. Deus nem por um segundo deixa que os seus filhos se percam. Esse é o ponto. E o verso 33, depois deles virem isso, e os que estavam no barco, adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Cessou-se, a calmaria chegou, cessou-se a tempestade, Deus acalmou as tempestades, houve um ato de salvação ali, e aí eles adoraram a Deus, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eles adoraram.
eu queria falar um pouquinho sobre adoração. Queridos, eu estou vendo um movimento vivo aí nesses 2 distritos que eu falo assim com muito carinho, são muito especiais. E eu tenho visto que Deus tem feito e movido os jovens a fazer coisas espetaculares e especiais. E Deus quer levantar uma geração viva, que são adoradores vivos que adoram Deus vivo. É por isso que eu estou ansioso para ver um tempo em que, quando eu vou chegar na igreja, as pessoas vão acreditar no que elas estão cantando e adorando. Porque, sabe, às vezes o áudio, o vídeo não combina. Às vezes eu chego na igreja e o povo está cantando assim, salvou-me, salvou-me, salvou-me. É tempo de nós termos uma experiência real com Deus e experimentarmos uma adoração viva do Senhor. Aqueles homens devem ter pulado no barco, porque o ato de Deus ali, Deus agiu, e quando Cristo, Deus age, nós somos convidados a experimentar uma adoração viva. Deus quer levantar uma geração viva. Você sabe que, às vezes, nós não estamos lá no fundo do poço, mas nós vivemos num lugar mais perigoso, que é na mornidão e na indiferença aos atos de Deus. Deus não nos quer resgatar apenas das águas profundas do mar, das tempestades que são colocadas ao redor de nós, mas Deus nos quer resgatar da mornidão, da indiferença, da frieza, e uma adoração que não faz sentido, porque o que nós cantamos e a atitude que nós temos não combinam pelos atos de Deus que Deus tem feito em nós. Olhe para a sua vida, olhe o quanto Deus é maravilhoso com você. Veja tudo aquilo que Deus tem te proporcionado, tem te dado oportunidade. É tempo de nós sermos adoradores vivos ao nosso Deus, porque a mão do nosso Deus continua estendida como no tempo apostólico. A mão de Deus continua estendida, assim como Deus agiu naquele tempo, Ele age sobre a nossa vida hoje. Quantos milagres, quantas bênçãos Deus nos dá. É tempo de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, porque verdadeiramente Jesus é Filho de Deus. E isso é maravilhoso. Queridos, minha oração, o desejo de Deus essa noite é que Deus possa aquecer os nossos corações e que nós possamos ser conhecidos, não apenas como o povo da verdade, mas como um povo que adora Deus de verdade e na verdade. Porque nós queremos um Deus verdadeiro. Isso é maravilhoso demais, mas eu queria aqui dividir 3 lições principais com você desse texto de hoje para caminhando para o fim. Nessa noite tão abençoada que Deus reservou para cada um de nós, para que nós possamos adorar e estudar a Tua Palavra. A primeira delas. Anote isso aí, coloque essa frase em algum lugar, em alguma rede social, divide isso com as pessoas, porque isso é importante. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Alguém aí coloca no chat, para ficar fixado. Antes de testemunho audível e visível, é necessário comunhão secreta e silenciosa. Eu vou repetir. Antes de testemunho audível e visível, é necessário comunhão secreta e silenciosa. Tem muita gente que está doido para acalmar a tempestade, mas não passa 1 minuto com Jesus. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem é que quer ir para o céu? Quem é que quer ir para o céu? Todo mundo responderia, quem é que quer ir para o céu passar a eternidade com Jesus? Você quer? Eu também quero. Só que às vezes não faz sentido gente que quer ir para o céu, mas não passa com Deus 5 minutos em oração. Não faz sentido. Ah, você quer que a sua vida seja abençoada? Eu também quero. Você quer pregar com poder? Eu também quero. Você quer curar doente? Você quer resolver o problema da sua casa? Todos nós queremos. Mas não se engane, porque antes de testemunho audível e visível, é necessário comunhão secreta e silenciosa. Antes de acalmar as tempestades, para que todo mundo veja como Jesus era o Filho de Deus, ele estava lá, silente, em oração, em comunhão secreta e silenciosa. A oração sempre vai preceder o milagre e não ao contrário. Antes do milagre, antes da bênção, antes da manifestação divina, vem a oração, vem a comunhão, vem a busca. Se eu pudesse, eu compraria comunhão na farmácia.
Leve 2 e pague, leve 3 e pague 2. Um remedinho chamado comunhão. Seria tão mais fácil, sabe por quê? Porque tem dia, eu vou dividir aqui, a gente não estou cobrando nada, eu estou dizendo que tem dia que é difícil de orar, tem dia que é difícil de ter comunhão, tem semana que a gente passa no piloto automático, mas quando isso vai acontecendo, nós vamos deixando de ter uma vida de poder. É a minha oração, desejo de Deus, eu não estou aqui, não é mais tempo da gente tentar ganhar os jovens com coisas engraçadas. Jovem, eu estou dizendo que não tem tempo, eu preciso, Deus precisa, Deus quer ver uma geração de jovens que amam estar com Ele na presença dEle. Tem prazer na presença de Deus e que oram. Meu Deus, se os nossos jovens forem resgatados de uma vida de normalidade, de uma vida que só vai de Netflix, de uma vida que só vai de entretenimento, de uma vida que só vai de estudo. E quando a gente vê o agir de Deus levantando jovens, Deus tem um plano especial para você, jovem. Deus tem um plano especial para você. Não aceite a normalidade, porque a gente vai na igreja, mas a gente tem a nossa vida igualzinha do nosso vizinho. Não adianta ir na igreja sábado de manhã e ter a vida igualzinha daquele que não conhece nada da palavra. Mas eu não estou cobrando, ninguém pode cobrar, eu estou orando e clamando para que Deus coloque no nosso coração a chama viva da comunhão, do Espírito Santo, antes de testemunho audível e visível, comunhão secreta e silenciosa, tanto para os nossos projetos pessoais e individuais, quanto para as nossas ações da comunidade da fé como igreja. Você quer ter um casamento abençoado, aquele casamento que vai parar a cidade? Jovem, homem, rapaz, você quer ter uma noiva bonita que te ama, te respeita, e você quer fazer um grande casamento para apresentar ela à comunidade, você quer ter essa festa visível? Deixa eu te falar uma coisa, vai para o seu quarto e ora. Antes das coisas visíveis, as invisíveis. Antes das coisas a serem vistas, as coisas secretas. Moça, jovem, você quer ter um rapaz especial? Você quer ter um rapaz que te ama e te respeita? Você quer ter um rapaz que tem ali o coração no Senhor, que vai te fazer feliz, que você acha ele lindo e maravilhoso? Pode ser que ninguém ache, mas você acha, isso já é bom demais, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Você quer ter o casamento do sonho, você quer ter para todo mundo ver, você quer dar uma festa, isso tudo é legítimo. Antes dessas coisas que todo mundo vê, aquilo tem que começar na nossa comunhão que só Deus vê. Antes de testemunho audível e visível, é necessário comunhão secreta e silenciosa. Você fica reclamando da igreja, que a igreja não é isso, a igreja é aquilo, o pastor é aquilo, é aquilo. Você tem orado por isso, você tem clamado o nosso Deus vivo para manifestar o poder sobre a igreja. A igreja está numa tempestade, mas você tem ido lá nas encostas, nos montes, buscar adorar o Senhor. Eu quero ver o reino sendo manifestado nessa terra, e eu quero ver uma igreja que adora e ora ao Senhor. Isso pode começar através de você, com uma pequena fagulha. O Espírito Santo pode te usar para incendiar toda uma floresta. E nós vemos o Pentecoste nos dias de hoje, porque é isso que Deus quer ser visto hoje. Nós estamos clamando uma chuva ser hoje. Eu estou esperando primeiro a temporã. A temporã vem antes e ela começa através de pequenas gotículas, através da nossa busca e a nossa comunhão. A segunda lição que nós temos desse texto, eu não queria me alongar muito, mas é muito maravilhoso, eu tenho que dividir isso aqui. Quando Jesus se retira para orar, ele não está se afastando dos discípulos e das pessoas. Ir para a oração não faz de você mais santo para ficar julgando as pessoas. Tem gente que, em nome da comunhão e da santidade, acha que está acima das pessoas. Quando Jesus estava ali orando ao Pai, os seus olhos ainda permaneciam naquele barco, porque apesar das dificuldades, dos pecados, das dificuldades daqueles discípulos, Jesus sabia uma coisa, presta bem atenção nisso aqui. Jesus sabia que naquele barco que estava no meio de uma tempestade, estava a luz do mundo. Os futuros apóstolos daquela igreja estavam lá. Aos olhos humanos, ali tinha um grupo confuso, esquisito.
cheio de intrigas e disputas de poder. Mas a comunhão que Jesus tinha com Deus levava a olhar aquele grupo de maneira diferente. Igreja, sabe esses jovens que dão um pouquinho de trabalho hoje? Pastores, sabe essa igreja que dá os jovens aí? Eles são a luz do mundo. Mesmo que hoje eles não pareçam ser, mas eles são a luz do mundo. A nossa comunhão que nos liga ao céu nos leva diretamente, igualmente para a terra. Nós não precisamos de uma espiritualidade que nos eleve ao nada, mas de uma espiritualidade que coloque os nossos 2 pés no solo para caminhar em direção ao outro e amá-lo e orar para ele e saber que ele é uma bênção. Jesus sabia que aqueles seriam o futuro e que aqueles homens mudariam o mundo. E por isso que Jesus vai andando, não vai nem nadando, ele vai andando, vai com pressa para salvá-los. A nossa comunhão a Deus nos liga ao próximo. E nós percebemos as pessoas do que elas podem se tornar. E nós temos o olhar das pessoas como o olhar de Cristo. Isso é maravilhoso. O terceiro ponto é que a prática da fé, ela é loucura. Ela é loucura. Quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, ele começa a olhar, e claro, natural, ele começa a ter medo, e a partir desse momento que ele olha ali ele olha para o barco, olha para a grandeza, olha para quem ficou no barco, olha para as águas, olha para a tempestade, ele já não olha mais para Jesus, porque a gente não pode ficar olhando para várias coisas ao mesmo tempo. Grave uma coisa assim, ó. Na nossa vida, com o passar da nossa vida, a gente vai esquecer de tudo. De muitas coisas, aliás. Mas que a gente nunca se esqueça de Jesus. Porque é isso que vai nos manter de pé em meio à tempestade. Mas para isso, Jesus tem que ser tão real quanto seus problemas. Quando Jesus se torna menor do que os seus problemas se avultam, e Jesus agora se começa a tornar menor, a sua preocupação, ela faz você girar. Porque, deixa eu te falar uma coisa, a questão não é se você vai ter problema ou não. Porque se tem uma coisa que nos une aí, todas as pessoas que estão nos assistindo, é que a gente tem problema. Levanta a mão aí quem tem problema, levanta a mão na sua casa aí, você tem problema? Você, jovem, que não tem muito problema hoje, que você não tem muito boleto para pagar, você não casou ainda, não sabe como é que é a vida de um casamento, você vai ter problema. A questão não é se nós vamos ter problema ou não, a questão é como nós vamos superá-lo. E a chave para superar os nossos problemas é olhar para Cristo, e olhar para Cristo, e olhar para Cristo, e olhar para Cristo. É a nossa comunhão. Se nós perdemos de vista isso, nós já perdemos. Eu encerro com esse pensamento aqui. O final dessa história é lindo. Jesus acalma as tempestades e eles entram para o barco e vida que segue. E você conhece a história daqui para frente. Aqueles apóstolos, eles mudam a história da humanidade, sustentados pela comunhão com Cristo. E esses homens hoje têm nomes de cidade. Esses homens hoje têm nomes de grandes basílicas. Mas, deixa eu te falar uma coisa, porque eu preciso ser bem realista. Jesus é o príncipe da paz, e ele sempre acalma as tempestades, mas, em alguns momentos, Jesus pode não acalmar as tempestades que estão ao nosso redor, mas ele sempre acalma as tempestades que estão dentro de nós, e essas tempestades que estão dentro de nós são as mais perigosas. É por isso que hoje eu queria falar para pessoas assim que estão precisando de um reencontro com Deus, jovem. Talvez há jovens hoje aqui que estão assim, se cortando, depressivos, estão precisando de algo, porque estão muito atentos às dificuldades, estão muito atentos a si mesmo. Mas quando essa live acabar e se encerrar essa live, eu quero te fazer um convite. Se você ainda experimentou isso, vai lá correndo para o monte para ter um encontro com Deus.
Vai lá buscando a sua comunhão, porque as tempestades que estão dentro de nós, as emoções, as coisas que levam pessoas a tomar decisões completamente equivocadas, são as tempestades mais perigosas. E essas tempestades, Jesus, quando nós clamamos o nome dele, sempre acalma. Sabe, às vezes quando nós oramos, não é o mundo ao redor que muda, mas é o mundo dentro de nós que muda. E quando o mundo dentro de nós muda, tudo mudou. E nós começamos a entender que esse problema não é o fim do mundo, não é o fim da linha. E que esse problema que a gente achava que era enorme, ele é menor. A gente começa a diminuir aquilo que não é importante, começa a maximizar aquilo que importa. Jovem, vai lá ter o seu reencontro com Deus, porque Jesus está ali querendo acalmar essas tempestades, mas ele precisa que você diga, aquele jovem, aquela pessoa, quem está me ouvindo agora, não me ouvindo, mas ouvindo, Espírito Santo, eu sou apenas boca de Deus nessa noite. Você aceita o chamado de Deus para ter hoje um reencontro com ele, ser resgatado dessa tempestade? Diga, eu quero. Eu quero ser resgatado de duas coisas. Primeiro, se você está no fundo do poço e está no buraco, Deus quer te resgatar. Se você está afundando nas águas, Deus quer te resgatar. Diga, eu quero ser resgatado por esse Deus. Eu quero. Clame ao Senhor. Talvez você já tenha perdido a força, mas diga, eu quero. Eu não sei como eu vou, mas eu quero. Imediatamente a mão onipotente do nosso Deus se estenderá sobre você através do Espírito Santo ou de alguém que Deus vai usar, porque hoje nós somos chamados a ser os braços e a mão de Deus nos dias de hoje. Eu quero ser resgatado por esse Deus, se você deseja. Segundo, pastor, mas eu não conto, porque eu não estou assim, sabe, no fundo do poço. Mas se você está na zona de conforto, se você se tornou um religioso frio, insensível, só de ritual, de cultos vazios, diga, eu quero também ser resgatado, porque Deus quer te resgatar também. Deus quer te resgatar também. Minha oração, desejo de Deus hoje é que hoje, através, porque a igreja não para, a igreja é imparável, a palavra de Deus é imparável. Nós estamos aqui, talvez, no movimento, talvez mais profundo, mais dinâmico do que se estivéssemos com as igrejas abertas, porque Deus não vê limitações da sua obra. Mas a minha oração, desejo de Deus é que hoje possa haver um reencontro da sua vida com Cristo Jesus, independente de quem seja você, independente de onde você esteja, independente do que você creia, porque esse mundo, eu não preciso dizer, né? Ele vai de mal a pior. É tempo de reencontro, é tempo de salvação. É tempo da gente orar e dizer, salva-me, Senhor. Salva-me. Salva-me dos meus pecados. Salva-me da minha indiferença. Mas salva-me. Nesse momento eu quero orar por você, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Senhor Deus, às vezes a gente pensa que nós sabemos melhor do que o Senhor onde nós teríamos que estar. Senhor, quantas lições essa mensagem hoje nos apresenta, Pai. Senhor, mas eu lhe peço que o suprassumo, o mais importante, é que possa haver hoje um reencontro contigo. O encontro do pecador com o Redentor. O encontro do perdoado com o perdoador. O encontro dos filhos com o Pai. Senhor, quantas vezes nós adiamos esses encontros? Senhor, salva-nos das tempestades que estão na nossa vida. Salva-nos, Senhor, deste mundo. Salva-nos, Pai. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor possa abençoar a tua igreja e a tua juventude, e que possamos sempre estar abertos a ouvir a tua voz. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, foi muito bom estar com vocês.
Pastor Juninho, muito obrigado pela mensagem. Deus continue te usando esse ministério abençoado. Nós agradecemos sua presença. Nós continuamos com a nossa Semana Jovem. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, às 19h30, você é convidado a estar conosco, louvando e exaltando o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Tenhamos uma noite especial na presença de Cristo. E continuamos. Muito obrigado, pastor Juninho. Estamos juntos. Muito obrigado pela mensagem. Deus continue te usando poderosamente nesse ministério, contribuindo aí a levar esses jovens a estar cada vez mais próximo de Cristo, independente das tempestades e desafios enfrentados. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até amanhã, viu? Não se esqueça, 19h30, nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça.